Como que eu boto no modo avião o celular para não aparecer chamada? Ah, pois é. Pode ser. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Bem-vindos à quinta live da Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos. Esse bonito projeto que já tem feito várias participações na nossa comunidade, que convida a comunidade a participar desta rede de mobilização, abrangendo aí assuntos importantes relacionados à saúde, ao meio ambiente, à educação, à cultura. E hoje, mais uma vez, abordando um tema muito importante e fundamental para a cultura do nosso município. A live de hoje tem como tema reconhecimento e valorização do patrimônio cultural de Vidal Ramos, a importância da preservação desse patrimônio como direito à memória. E esta live ela é feita em parceria com a empresa Arqueosul. A Arqueosul é a Arqueologia e Gestão do Patrimônio. É uma empresa que tem sede em Criciúma, que realiza pesquisas referentes a bens arqueológicos, bens tombados, valorados e registrados, de modo a promover a preservação do patrimônio cultural. Esta empresa esteve nos últimos 2 anos realizando o licenciamento de 3 centrais geradoras de energia aqui em Vidal Ramos, gerando o licenciamento arqueológico. E é por isso que hoje a gente forma essa parceria. Uma das etapas desse trabalho deles é compartilhar com a comunidade, e é por isso que nós vamos fazer essa interação para receber aí um pouco desse conteúdo, desse conhecimento dessa empresa e dessas pessoas, desses participantes que estão conosco hoje. Então, primeiramente, vamos conhecer um pouco melhor essas pessoas que nós convidamos aqui a participar. Vamos começar por você, Carlos, por favor. Boa noite a todos, obrigado, Letícia, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Em nome da Arqueosul, né, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou historiador e arqueólogo, né, e faço pesquisa com patrimônio cultural e também trabalho com licenciamento na Arqueosul. E aí, minha formação é História, sou mestrado em Educação e já dei aula também, né, já lecionei História no ensino fundamental e ensino médio. Obrigado e espero que tenhamos uma boa noite, assim, para a gente discutir sobre patrimônio. Bem-vindo a todos. Certo, obrigado, Carlos. Juliano, por favor. Boa noite, Letícia. Boa noite, Jussara. Boa noite ao grupo da mobilização social aí de Vidal Ramos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Juliano Bittencourt de Campos, sou arqueólogo da Arqueosul, tenho doutorado em arqueologia e trabalho com arqueologia há 21 anos, né, com o que a gente chama de arqueologia pré-histórica, né, que seria a arqueologia desde 2010, e então fico feliz por estar aqui com vocês hoje e a gente conversar um pouquinho sobre patrimônio, sobre arqueologia. Obrigado. Certo, obrigado. O meu nome é Letícia, eu estou aqui para representar a Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos e ajudar aqui nessa conversa entre essas duas pessoas, esses dois profissionais. A vocês que estão nos acompanhando ao vivo, que queiram deixar o seu comentário, a sua pergunta, ao final da live a gente vai ler também os comentários e perguntas. A gente só reforça que esse comentário, essa pergunta seja feito diretamente no @mobiliza, lá no Facebook, a qualquer link que seja vinculado, que foi compartilhado em outro perfil, a gente não recebe essas informações. Então, se você quiser comentar, perguntar diretamente no nosso perfil do Facebook. Certo? Então, nós vamos começar aí com as primeiras perguntas. A primeira pergunta vai para o Carlos. Eu vou ler aqui para vocês.
Quando se pensa a ideia de município, a ideia de cidadão de uma cidade, a ideia de pertencer a determinada cultura, pergunto, qual é a relação que essas experiências têm com o patrimônio cultural? Carlos, por favor. Beleza, obrigado, Letícia. Então, eu vou explanar uma ideia, né? A gente vai construir uma ideia junto aqui para a gente pensar, então, nessa pergunta, né, sobre a relação entre o patrimônio e esse papel, esse momento que a gente assume, né, socialmente, de pertencimento, de identidade, de ser um munícipe, de ser alguém que tem uma referência, esse foco dessa relação. Então, o que é importante que a gente compreenda, assim, para chegar nesse momento que a gente quer, esse momento conceitual, né? É importante que a gente compreenda que a gente vai partir da ideia de homem, né? De homem histórico. E aí a gente tem que pensar, primeiramente, assim, sobre essa ideia do histórico, né? O que é o histórico? O que é a história, né? Então, a história, que é a ciência que estuda o homem no tempo. E aí, o que é o tempo? Então, eu vou desdobrando, assim, os conceitos e depois a gente amarra tudo. Essa é a dinâmica que a gente vai fazer, né? Então, a história, ela vai... Porque, no final das contas, o que a gente vai discutir aqui, nessa nossa live hoje, a gente vai discutir sobre o homem, né? Essa é a discussão. A gente vai discutir sobre o homem, mulher, crianças, idosos, sobre o ser humano, na verdade. A gente vai discutir sobre esse ser que discute a própria existência. Então, a história é uma das ciências que contribui para essa discussão. Como a arqueologia também contribui, depois a Juliana vai falar um pouco mais. Mas a história, então, que é a ciência que estuda o homem no tempo, ela vai nos ajudar a compreender essa relação. Mas, para isso, a gente também tem que definir minimamente, na nossa cabeça, assim, para pensar sobre isso, o que é o tempo, né? Se a história é a ciência que estuda o homem no tempo, e a gente quer compreender algumas relações em relação a esse tempo, o que é o tempo? E essa pergunta, né, o que é o tempo, ela é uma pergunta difícil, assim, se a gente for pensar cientificamente, né? É uma pergunta que foi feita por volta do ano 1200, por exemplo, a um filósofo da igreja, que é o Santo Agostinho, e foi perguntado para ele, né, o que é o tempo? E a resposta que o Santo Agostinho deu foi, se não me perguntar, eu sei o que é. Agora, se eu precisar explicar, aí eu já não sei. Então, essa foi a resposta que ele deu. Então, percebam que genial, né? E é isso mesmo, que todos nós, né, se a gente não precisar explicar o que é o tempo, talvez a gente saiba o que é o tempo, né? Porque a gente vê o ser humano nascer, crescer, envelhecer, morrer, a gente vê uma fruta, coloca em cima da mesa, se deixar ali vários tempos, um certo tempo, a gente vê que ela vai apodrecendo, a gente vê uma construção pintada e depois de um certo tempo vê que a tinta desbotou. Então, ou seja, a gente percebe mudanças e permanências. E talvez aí esteja a chave do que a gente vai tentar pensar um pouco nesta noite. Essa é uma das chaves, né, do nosso raciocínio. Então, a história estuda o homem no tempo. O que é o tempo? O tempo não é o relógio, não é o calendário, até porque isso não é o tempo mesmo, né? Isso é uma convenção que a gente aceitou para supostamente marcar o tempo. Mas não é isso que a história vai discutir. A história discute o homem no tempo, estar no mundo, estar na vida, que é isso que o Santo Agostinho quis dizer, né? Não me pergunta o que é que eu sei. Se eu precisar explicar, eu já não sei. Mas estar no tempo eu sei. Eu vejo que as coisas mudam ou permanecem, mesmo que me pareça, que pareça às vezes que não permaneça da mesma forma, mas permanece. E aí a gente vai linkar depois essas ideias, né? A gente amarra ela com a ideia do patrimônio. Mas então essa é a importância de pensar então nesse tempo, que não é um tempo de relógio, de calendário, é o tempo de estar no mundo, de estar na vida, de estar no tempo, estar vivendo. Aí sim a gente começa a compreender essa relação, né, entre cidadania, entre município, entre
independência de quando que se torna município, quando que não se torna, o que é tradição, o que não é tradição. A gente começa a fazer essas relações, porque são relações sobre estar no tempo, né? E aí é interessante, porque se a gente compreende essa ideia, a gente caminha para eliminar, por exemplo, o preconceito. A gente não cai, por exemplo, em algumas armadilhas do tipo, né? O que é mais novo me parece melhor. Mas, enfim, a gente elimina essas armadilhas, porque, na verdade, a gente não está discutindo se é bom agora, ou se é bom antes, ou se é bom por quê. Enfim, a gente está fazendo uma análise do tempo histórico, né? E aí a gente vai tentar avaliar e pensar nas coisas e no ser humano, na sua existência temporal. Então, enfim, quando ele existiu, como existiu, né, em determinado tempo, com determinada tecnologia, com determinada preocupação, com determinada angústia, com determinado desejo, com determinado desafio, e aí a gente resolve nossos problemas. A gente resolve nossos problemas existenciais, nossos problemas políticos, como Aristóteles também, isso na antiguidade, né, Aristóteles, que é filósofo, né, aponta para nós e dessa direção, né, que o homem é um ser político, então isso tem a ver com a nossa discussão, político no sentido de polis mesmo, né, de participar dos assuntos da polis, de se interessar pela cidade, com a cidade. Então percebam que essas provocações humanas, esses desafios humanos, eles nunca somem, né? Isso é atemporal, por exemplo. Por isso que é interessante a ideia de compreender o tempo fora de calendário, tempo de estar no tempo, né? Hoje, aqui, nesta live, nós estamos nesse tempo histórico, mas essas preocupações existem, né? Sobre a memória, sobre a identidade, sobre quem eu sou, por que eu sou assim, e se eu sou assim, e isso não me agrada, posso mudar ou não posso? Então, tudo isso tem a ver com a relação de patrimônio. Então, e por que é atemporal a pergunta, né? A pergunta é atemporal, ela tem sentido no tempo, dentro da lógica da história que estuda o homem no tempo histórico, e não no tempo relógio, no tempo da existência. Porque em 1930, os modernistas fizeram essa pergunta. E a pergunta foi, talvez não para essa ideia, como a gente viu na pergunta que a Letícia fez, sobre qual a relação que tem do patrimônio com eu me compreender como cidadão de Vidal Ramos, como eu me compreender como munícipe e perceber a minha identidade. Então, isso é uma pergunta específica, né, para o nosso município pensar essa relação. Mas nós estamos adaptando a pergunta para o município, mas a pergunta ela é atemporal, que é essa pergunta humana, né? Quem sou eu como ser humano? Como me construí? Como me construíram? Então, no Brasil, os modernistas, em 1930, fizeram essa pergunta, por exemplo, o que era um brasileiro? E é muito interessante, né? Porque Mário de Andrade perguntou, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Vila Lobos, esses modernistas levaram essa pergunta para o social, para a vida, para a polis, para a política, para a discussão, o que é ser um brasileiro? Como me reconhecer como um brasileiro? E aí, enfim, atrás dessa discussão, a gente descobre uma série de outras coisas, uma série de outras relações, de outras vivências que a gente vai perceber que tudo isso ajuda a responder essa pergunta, né? O que o patrimônio tem a ver com eu munícipe, eu cidadão, eu da cidade, eu como identidade, eu que me identifico. Então, essa percepção do tempo histórico vai nos dar essa tranquilidade para compreender, então, o ser político, o ser social, o ser cultural, né, o ser racional. E aí o racional aqui, eu acho importante a gente também desdobrar um pouco mais essa ideia, no sentido de que essa compreensão do ser racional, ela é mais profunda, né? É um ser relacional, né? O ser humano é um ser de relações. Novamente, isso leva nós a uma outra, liga nesta ponte que a gente está buscando fazer sobre o patrimônio. Por que isso me identifica? Por que isso me localiza no tempo histórico, no tempo e no espaço, como alguém que tem uma identidade, como alguém que tem uma história, como alguém que tem uma referência. Então, dentro de toda essa perspectiva, né, de pensar o tempo
e dialogar com o patrimônio, a gente vai percebendo que essas mudanças e permanências, que é o que a história procura identificar, essas mudanças e permanências no tempo, e aí no tempo de existência, né, que a gente não está fazendo juízo de valor, se ela é bom ou ruim, isso é uma outra discussão, né? A gente só está aqui discutindo sobre essa percepção histórica. Como que eu percebo que quando eu discuto o tempo, né, histórico, eu vou perceber mudanças e permanências. O que isso tem a ver com o meu patrimônio cultural, com o meu patrimônio de cidadão, com o meu patrimônio de munícipe? Ele está presente justamente quando a gente percebe que, por ser um ser político, e por ser um cidadão, e por ser um ser que tem cultura, né, é um ser relacional, é um ser que toma decisões, então essas decisões, elas passam pelo nosso desejo coletivo, e aí quando eu falo coletivo, a gente não vai abrir aqui totalmente a ideia de discutir, enfim, todos os exercícios políticos que a gente pode fazer, porque, enfim, são diversos modelos que a gente tem para exercitar a política, né? Democracia, monarquia, enfim, teríamos vários sistemas. Então, a ideia aqui não é discutir isso, mas é que a gente compreenda que, como um ser pensante e como um ser atuante, essa decisão é nossa, né? Essa decisão será tomada por nós de forma coletiva, racional, que dê conta de nos construir ou de sustentar aquilo que a gente acredita que seja a nossa identidade, o nosso lugar de memória, o nosso lugar onde a gente se constrói como cidadão e exercita essa cidadania. Tentando desdobrar agora para um exemplo prático, né? Sobre a musicalidade do município. Por exemplo, o município tem uma festa que traz um pouco dessa memória cultural e dessa identidade dos munícipes de produção econômica ou não econômica, enfim, mas é uma produção, é o que se sabe fazer. Dentro da ideia de patrimônio e do tempo histórico, isso está totalmente conectado, porque isso tem a ver com a ideia de que o imigrante trouxe, né, o saber fazer, alguém passou, alguém disse como fazer, então isso vem passando como uma tradição dentro da ideia do tempo. A música também, eu li sobre a história do município, que o município tem uma banda. Isso também tem a ver com a ideia de tradição, de se sentir pertencente a uma comunidade que percebe a música como algo necessário para a sua identidade de cidadão, de alguém que trabalha, mas também tem lazer, também ouve música, também faz música, também pensa em música, sabe? Então, e isso dentro da ideia de patrimônio cultural, ele vai ser discutido na perspectiva do patrimônio imaterial, né? Que é o saber fazer, mas a gente também tem complexos de patrimônio tombado material, e a gente percebe pela colonização, a gente vai ver traços, por exemplo, do imigrante, ele vai trazer, ele vai construir da maneira que ele aprendeu, que ele se identifica com os seus antepassados, e aí ele vai fazer aquela construção de maneira que dê para ele uma identidade histórica. E por que eu estou falando isso assim com ênfase, né? Porque a gente não está discutindo a ideia uma ideia futurista, por exemplo, que foi um movimento artístico que aconteceu, começou na Europa e chegou até o Brasil, em 1909, né? Os futuristas vão dizer que tudo que é velho, na verdade, tudo que é ultrapassado deve ser destruído porque não tem sentido, porque eles estavam no momento que era o momento da máquina, o momento da energia, da luz elétrica, o momento das locomotivas, enfim, achavam que aquele movimento surgindo das grandes cidades, então, achar que esse mundo que entra no movimento, que também é tempo, né, dentro de uma outra lógica, vai descaracterizar ou vai suplantar aquilo que leva um outro ritmo de existência. Então, não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo justamente, não seria nem o contrário disso, mas é a percepção de uma leitura sobre o patrimônio. Né? O patrimônio não é isso. O patrimônio é a relação
que a gente tem com a existência, com o tempo da existência. E o tempo da existência, ele sim, ele nos coloca nesse mundo moderno, rápido, conectado, arrojado, mas ele não nos tira essa habilidade humana de olhar para o passado, de olhar para quem fez, de tentar descobrir como que foi a primeira forma de fazer, por que foi feito, por que veio até mim, por que está aqui, por que devo preservar. Então, são essas perguntas que a gente vai encontrar diversas respostas, né? Percebam que eu não estou dando resposta, porque a ideia não é dar resposta, Luiz. É fazer a reflexão sobre a importância disso, de pensar sobre isso, sobre essa identidade que vai me levar até o patrimônio, independente da idade que eu tenha, né? Por isso que é legal pensar na ideia do tempo sem calendário, sem relógio, porque não é isso que vai nos dar a noção de tempo histórico, e sim a minha percepção perante o meu patrimônio cultural, aquilo que me torna o que eu sou, como eu sou, enfim, e para onde e como que eu estou contribuindo para que isso continue, né? Continue dentro de uma perspectiva de construção de cidadania e de reforço de cidadania, de legitimidade, né, daquilo que a gente acredita que eu sou, né, aquilo que me torna o que eu sou, e aí a gente vai legitimando aquilo com uma certa segurança, né, e sem dizer que é melhor do que outro. Então, não é essa a ideia, é justamente a ideia de compreender o tempo histórico. Tem um livro sobre a História Secreta de Vidal Ramos, do Saulo Adami. Ele escreveu 2 livros sobre o município, né? Então, tem um dos livros dele, um dos capítulos, ele coloca lá sobre essa memória da imigração, essa perspectiva da imigração, que o município desmembra de Brusque, e aí ele vai falar um pouco sobre a colonização, aponta algumas etnias que vão chegar para colonizar o município, mas ele também, e aí ele coloca como o título como a memória secreta de Vidal Ramos. E aí ele vai dizer então que ele, dentro da ideia da história oficial, a gente tem a nível de Brasil daí, né, esse argumento que ele desenvolve, né? A nível de Brasil, a gente encontra, por exemplo, pouca referência histórica sobre o papel dos negros, por exemplo, na colonização, na questão cultural, a sua contribuição musical, artística, arquitetônica, no paladar, na vestimenta, enfim, diversas contribuições que a gente tem na história do Brasil. E aí, então, ele faz um resgate interessante, né? Ele faz uma pesquisa histórica, né, de tempo histórico, sobre o município de Vidal Ramos. Aí ele conta de 20 famílias negras que também fizeram parte da primeira colonização do município, e traz uma grande contribuição para o município com a sua cultura, com o seu patrimônio cultural, com o seu patrimônio material e imaterial. Então, perceba, então é isso que nos torna cidadão, quando a gente compreende que isso existe, quando a gente compreende que essa simbiose humana, ela é inevitável, né? A gente tem que compreender isso e aí fazer as leituras, enfim, essas leituras políticas, sociais, culturais, que não faz juízo de valor, justamente porque não é isso que se faz mesmo, né? Os modernistas, em 1930, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, eles escreveram um manifesto que ficou conhecido como Manifesto Pau-Brasil. E depois eles fizeram outro, que é o Manifesto Antropofágico, que daí a Anita Malfatti fez uma obra bem famosa, que é o Abaporu, que é Abá é homem e Poru é que come. Então, é o homem que come gente, que é uma obra famosa da Anita Malfatti, que hoje, se eu não me engano, ela está no museu em Buenos Aires, avaliada em acho que 40 milhões de dólares. Agora não tenho muita certeza, teria que dar uma investigada nisso. Mas aí eles lançam um manifesto, que é o Manifesto Pau-Brasil, e o que diz o Manifesto Pau-Brasil, né? Que era dos modernistas.
da década de 30, que é eles que vão dar origem depois ao IPHAN, que é o órgão hoje que gerencia, né, a nível federal, toda essa questão do patrimônio. Mas o Manifesto para o Brasil, ele vai dizer, ele propõe que a gente faça uma deglutição da cultura europeia, né, que a gente pegue essa cultura europeia, né, então, enfim, consuma ela, mas que a gente vai deglutir ela dentro do que é brasileiro e depois, com essa simbiose, com essa deglutição da cultura europeia, aí vai surgir o que é a ideia de Brasil. E por que eu trago esse exemplo? Porque serve para o nosso debate, né? Então, se a gente lê o livro lá do Saulo Adami, que escreveu sobre Vidal Ramos, talvez ele essa sugestão que ele dá. Ele não propõe com essas palavras, ele não cita os modernistas, mas fica subentendido isso, né? Que a gente pode pegar essa cultura e investigar e conhecer, compreender quem veio para o nosso município, o que trouxe, né? Daí, de toda essa cultura, a gente vai tirar, então, esse nosso patrimônio, e daí tá a beleza, né? O nosso patrimônio e toda essa nossa municipalidade. Depois eu falo mais um pouco e ligo esses links dessa relação. Obrigado, Letícia. Certo, Carlos, muito boa a sua fala, muito esclarecedora e faz todo como você disse no início, né? Explica um pouco de cada coisa e depois a gente faz esse amarrado. E é muito interessante você falar sobre o patrimônio que é imaterial, né? De fato, Vidal Ramos tem uma musicalidade, uma ligação com a música muito forte. Tem sim uma banda, tem várias bandas, inclusive, e isso está muito linkado à nossa cultura, ao nosso patrimônio, está enraizado, né? De onde a gente veio. Isso é um lado positivo da coisa, né? E, como você disse, mesmo aqueles que talvez foram esquecidos, mas eles influenciaram, sim, nessa musicalidade que a gente tem. Talvez a história conta um pouco diferente, mas eles estão presentes. Mesmo aquilo que a gente nega está presente em nós. E mesmo as coisas ruins também, importantes também lembrar que é bom a gente não esquecer de tudo que aconteceu para que a gente não repita os erros do passado, né? Então, manter o patrimônio ativo é lembrar daquilo que a gente já viveu, tanto de acertos quanto de erros. E no patrimônio que é material, a gente tem em Vidal Ramos assim, ainda muitas casas antigas, né, estruturas antigas, que nos remetem àquele tempo de por que construíram daquela forma, né, por que era feito daquele jeito, e mudanças que foram acontecendo com o tempo também. A gente sabe na história do mundo que em algum momento a gente teve doenças respiratórias, como a gente está acompanhando agora também, que a gente teve que mudar a estrutura das casas para que não houvesse mais para que não se dissimasse dessa forma e que não tivesse tantos cômodos, né, para espalhar e para juntar poeira, enfim. Isso gerou uma mudança na história, gerou uma mudança que mantém outra vivência. E eu estou falando sobre isso justamente porque a gente vive um momento hoje que várias coisas vão mudar nesse momento e vai se manter dentro do patrimônio, dentro da cultura de todo mundo. E a gente precisa lembrar dele para que a gente evolua e não deixe mais acontecer, ou que, enfim, né, para que a gente consiga resolver. Enfim, muito boa a sua fala, só falei aqui algumas coisas mais leigas e mais voltadas a Vidal Ramos, concordando com a tua fala e reafirmando, né, que Vidal tem realmente essa força musical e tem essa força de manter também as grandes construções, as casas. Tem muitas pessoas que ainda moram nessas casas e mantêm esse patrimônio. Muito obrigado, Carlos. Obrigado. Vamos então agora à próxima pergunta. A próxima pergunta vai para o Juliano. O que são sítios arqueológicos? Quantos sítios arqueológicos registrados tem em Vidal Ramos? Qual o órgão no Brasil responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial? Por favor, Juliano. Juliano, o som, por favor. Você está me ouvindo? Perdão, desculpa, Letícia. Então, o que são sítios arqueológicos? Mas antes de te falar o que são sítios arqueológicos,
falar um pouquinho né, estamos e arqueologia, né, no caso aí por a gente estar aqui por conta de levantamentos arqueológicos no município de Vidal Ramos e por conta de uma arqueologia pré-histórica ou uma arqueologia indígena, né, a gente está tendo essa oportunidade, né, e a arqueologia, ela é a ciência que estuda o passado da humanidade através de vestígios, né, deixados por diversos grupos humanos, né, então ela vai estudar o passado, né, principalmente, né, com essa relação do homem, né, com o meio ambiente, né, e ela estuda diretamente, né, a totalidade desse material, né, desse meio ambiente apropriado por sociedades humanas, né, e aí, lógico, né, como parte, né, cultural, por conta dessa relação aí da humanidade com o meio ambiente. E por conta disso, tem os vestígios arqueológicos, né? E aí a gente chega no que seria o sítio arqueológico, né? O sítio arqueológico, ele é o resultado, né, dessa relação do homem com o meio ambiente, né? E os sítios arqueológicos são de diversos possibilidades, diversos tipos de cultura material. Pode ser um sítio arqueológico mais recente, né, como a arqueologia histórica daria conta disso. Vamos lá, a gente pode dar alguns exemplos de sítios históricos em Santa Catarina, né, como, por exemplo, Vidal Ramos, entre Vidal Ramos, né, que fica nessa região aí do Vale, mas a gente tem a região do Contestado, de Santa Catarina, que tem uma grande quantidade de cultura material por conta do momento político, econômico, né, de Santa Catarina. Então, a gente tem os sítios arqueológicos que são linkados à Guerra do Contestado, a gente tem os sítios históricos em Grande Laguna, em São Francisco, Florianópolis, né, que são cidades, né, que foram ocupadas a partir, né, desse momento, a partir de 1500, 1600, 1700, 1800, então tem cidades que têm uma possibilidade de sítios históricos, falando de Santa Catarina, a gente tem os sítios arqueológicos pré-históricos, que estão associados às populações indígenas, né, lembrando, né, o Carlos estava falando um pouquinho, falou antes, a Letícia também falou dessa ideia de patrimônio histórico, né, associado aos nossos parentes, essa ocupação mais atual de povos que vieram do continente europeu ou do continente recentemente do continente africano, né, os alemães, italianos, poloneses, franceses, holandeses, né, toda essa ocupação mais recente histórica, mas a gente tem uma ocupação humana anterior, né, que é essa ocupação indígena, né, e por conta dessa ocupação indígena, a gente tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos, principalmente em Vidal Ramos, depois a gente pode falar um pouquinho na sequência, mas essa semana viram, né, eu acho, da coleção do senhor Libório, né, que mostrou, vocês viram, a grande quantidade de material arqueológico, né, decorrente de sítios arqueológicos que tem em Vidal Ramos e no entorno aí de Vidal Ramos, que é decorrente de uma ocupação humana, como, né, vocês sabem, essa região antes da chegada do homem vindo os nossos parentes, que a gente chama dessa colonização mais atual, né, era ocupada pelos povos de língua G, que seriam os Xoclen, parente dos Caingangue, Xoclen e Caingangue ocupavam essa região de Vidal Ramos. E essa ocupação, ela é representada através dessas grandes quantidades aí de pontas de flechas, lâminas de machado, raspadores que a gente encontra nessa região. Mas também, pensando em sítios arqueológicos, a gente também tem uma arqueologia subaquática, né, que representa um momento também econômico e cultural, que a arqueologia subaquática dá conta disso, uma arqueologia industrial, né, então, a gente tem uma arqueologia que ela pode colaborar aí com o entendimento, né, de momentos de ocupação humana, seja regional, macro ou micro, né. A gente tem, se a gente pensar aí na ocupação humana em Santa Catarina,
Né? A arqueologia, ela traz elementos e informações que Santa Catarina ela, já é ocupada há mais de 15 mil anos, né, por populações indígenas. Populações indígenas parentes aí depois, mais recente, do Xoclen, que a gente veio a ter esse contato. Né? Então, a gente tem uma ocupação humana bem antiga em Santa Catarina. O órgão, que o Carlos já falou um pouquinho sobre o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele é uma autarquia do governo federal que está ligado ao Ministério da Cultura. Em todo estado do país tem uma superintendência. Em Santa Catarina tem a 11ª regional, né, que fica em Florianópolis, e tem duas secretarias técnicas, que uma fica em Laguna e outra fica em São Francisco do Sul, que é o instituto que vai dar conta de fiscalizar, né, e colaborar na preservação e no incentivo desse patrimônio histórico, material e imaterial, patrimônio arqueológico. É ele que é o que vai dar conta dessa preservação. Em Vidal Ramos, no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que fica dentro do IPHAN, né, no ifan.gov.br, registrado, tem um sítio arqueológico, né, que ele está registrado no site do IPHAN como sítio arqueológico Ivomorville, mas o município de Vidal Ramos tem conhecido, né, e já registrado, que ainda não está alimentado no site do IPHAN, são 7 sítios arqueológicos. E foram sítios arqueológicos registrados por conta, né, a Letícia falou no início, quando falou um pouquinho da Arqueosul, nessa ideia de licenciamento ambiental, todos esses sítios arqueológicos foram registrados por conta de atividade das linhas de transmissões, né, as linhas de transmissões elétricas, aí vocês conhecem por conta principalmente da Votorantim, né, tem a linha e outras linhas que passam aí nessa região, sempre antes da construção de linhas de transmissão, há uma legislação ambiental que tem que ser seguida, né, e aí tem a parte de arqueologia, do mapeamento de sítios arqueológicos históricos e pré-históricos, mapeamento por exemplo, de paleotocas, que nem vocês discutiram, né, tiveram a oportunidade de conhecer essa semana também, né, ou vão conhecer, mas está dentro do planejamento aí dessa semana, ou mapeamento de fauna e flora, né, a questão da geologia, tudo isso entra no licenciamento ambiental e a arqueologia também entra. Então, quando tem essa possibilidade de empreendimentos, os sítios arqueológicos acabam sendo registrados, porque o arqueólogo, né, dentro de uma equipe de arqueologia que tem essa interdisciplinaridade, que a arqueologia ela é interdisciplinar, tem o arqueólogo, tem um museólogo, tem um antropólogo, né, é uma equipe interdisciplinar para dar conta dessas pesquisas, né, a gente tem a oportunidade de estar registrando os sítios arqueológicos, né. Nessa região também tem uma grande quantidade por conta, né, da hidrografia, da geologia da região, né, permite a construções das pequenas centrais hidrelétricas, né, nos últimos anos há uma grande quantidade aí de centrais hidrelétricas sendo licenciadas, né, ou construídas já em execução, nessa região, e aí, por conta disso, as equipes de arqueologia, a Arqueosul, mas outras equipes de arqueologia já trabalharam na região, fazem esse mapeamento desses sítios arqueológicos, e por conta, até esse momento, né, a gente tem o conhecimento de 7 sítios arqueológicos, mas, né, se a gente for olhar, né, na postagem aí do que tem no Facebook de vocês, e se olhar a coleção do senhor Libório, né, ainda tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos para serem registrados oficialmente, e isso é muito importante, né, que sejam registrados esses sítios arqueológicos, que vá para o site do IPHAN, né, que todo mundo, tendo no site registrado, todo mundo vai ter acesso, a comunidade vai ter acesso, as crianças têm acesso a essa informação, né, de uma ocupação humana que esteve nessa região, e o conhecimento dessas peças arqueológicas, né, a gente consegue adquirir informação de uma tecnologia, né, na confecção dessas ferramentas. Se vocês tiverem acesso
né, a visualizar essas ferramentas, vocês vão ter conhecimento de tecnologia, né, para estarem de conhecimento também dessas populações humanas que sabiam exato a matéria-prima ideal, né, para ser fabricado esse tipo de ferramenta, e também o conhecimento da região, onde coletavam certos tipos de matéria-prima para certos tipos de ferramentas, né? Então, a gente consegue tirar todas essas informações através dos sítios arqueológicos. Nessa região de Vidal Ramos, né, a gente encontra principalmente esses tipos de sítios arqueológicos, né, que estão associados a grupos humanos que tinham como seu modo de vida, vamos lá, né, como caçadores e coletores. É uma região da Mata Atlântica, então essa população humana, ela circulava por um grande território à procura de caça e coleta, né, e permitir aí essa quantidade de ferramentas que a gente encontra. Em sítios arqueológicos, né, material orgânico, como dessa lança e dessa ponta que a gente encontra, que era construída de madeira, que tinha o cipó ou a cera do mel, que era a sequência da ferramenta, a gente só encontra, né, a ferramenta, só o quartzo branco, a ponta de flecha, mas tinha o restante das ferramentas, mas são materiais orgânicos e acaba não ficando, por isso que a gente encontra apenas a ponta de flecha. E esses humanos aí, parentes do Xoclen e o Xoclen, eles, como o modo de vida deles, eles tinham essa relação também com a natureza, já faziam uma pequena horticultura, né, mas não eram diferentes de populações humanas que vamos chamar dos guaranis, né, os tupis, região dos grandes rios, como o Rio Uruguai, no oeste de Santa Catarina. A gente encontra esse tipo de sítio arqueológico que está associado a grandes vasilhames cerâmicos, porque os guaranis, diferentes do Xoclen, do G, eles já eram agricultores, né, já faziam uma grande quantidade de roças, já tinham essa relação com o milho, com a batata, com o amendoim, né, com a abóbora, e por conta disso já faziam bebidas como o cauim, então por isso essa necessidade de vasilhames. Então a gente encontra vários vasilhames cerâmicos diferentes dessa região de Vidal Ramos, que a gente não encontra esse tipo de sítio arqueológico. Como a gente também não encontra uma outra cultura que a gente encontra em Santa Catarina, que são os sambaquis, que a gente encontra principalmente, pensando em Brasil, desde o norte do Rio Grande do Sul até a região de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, aqueles que a gente chama de sambaquis, que seriam aqueles grandes montes de conchas, para quem já frequentou o litoral, como a região de Florianópolis, Joinville, ou Ibituba, Lagunas, Jaraguá do Sul, ou Torres, né? A gente é fácil de visualizar aqueles grandes montes de conchas que chegavam a ter 300 metros de diâmetro, com 50 metros de altura, né? O modo de vida desses seres humanos era a pesca e a coleta, né? Tinham o manejo das plantas, mas viviam principalmente, né, nessa relação com mar e lagoas. Então, a gente não encontra, por exemplo, nos sambaquis, as pontas de flechas feitas pelos Xoclen e Caingangue, mas pensando em Vidal Ramos, o Xoclen, que tem esse modo de vida. Então, Santa Catarina, né, ela tem uma diversidade de ocupação humana que a gente consegue ter. Só lembrando, eu sei que é delicado, né, falar disso, né, mas populações humanas em Santa Catarina, a gente tem parentes desses sítios arqueológicos, a gente tem apenas 29 aldeias, 29 reservas indígenas em Santa Catarina, né, esse indígena representado nessa ponta de flecha, que seria o Xoclen, né, o G, tem apenas uma aldeia indígena que fica lá em Ibirama, em José Boatê, né, e o Xoclen tinha em toda a região de Mata Atlântica, desde Joinville, Blumenau, Brusque, Vidal Ramos, Criciúma, Alfredo Wagner, Santa Rosa de Lima, Praia Grande, né? Toda essa região aí da Mata Atlântica em Santa Catarina tinha essas populações humanas, né? Mas como a Letícia, né, a gente não pode esquecer que as epidemias ou as pandemias vieram
a partir de 1500, né, foram responsáveis por quase 95% da morte de populações humanas que viviam aqui. Em Santa Catarina não foi diferente, né? Esse contato com os portugueses, com os espanhóis, com os franceses, com os holandeses, né? Os índios, os indígenas que viviam aqui, né, sofreram muito com as epidemias. Depois, posterior, com a chegada dos alemães, dos italianos, né? Nessa região onde estava o Choclen também, eles padeceram por conta de várias doenças. Então, e depois também o confronto, né, entre culturas diferentes, né, acabaram, né, tudo que eu falei, por exemplo, Vidal Ramos tinham grande quantidade de indígenas que já não vivem mais por conta, principalmente de doença, mas também por conta desse contato, né, nessa região. E o que a gente tem, a arqueologia, ela vai dar conta disso, de mapear esses locais, por isso da importância, né, do mapeamento desses sítios arqueológicos, né, para a gente ter o registro desse patrimônio e lembrar aí de populações humanas que viveram anterior à nossa chegada, tá? Eu não sei se eu já passei do meu tempo, Letícia, se eu posso continuar, ou a gente pode conversar um pouquinho, desculpa. E não sei se eu respondi também as perguntas também. Não, falou e respondeu. É bem importante, assim, a importância de manter, né, esses sítios, né, como tu falou até de registrá-los, né, de quantas respostas a gente já teve, né, inclusive essas questões de saber onde eles estavam, né, todas essas cidades que tu falou, toda essa região da Mata Atlântica, né, a gente tem certeza que eles estiveram lá também por conta disso, né, por outros fatores também a gente sabe, mas também por conta dos sítios, né, e quais eram os índios que estavam lá, né, quais eram as populações que habitaram lá. E em Vidal Ramos eu acredito que alguns provavelmente se perderam já também por conta da movimentação de terras e também, né, da forma com que a gente se instalou aqui. Uma pessoa como o seu Libório era alguém que encontrava, né, essas lanças, encontrava esses sítios e guardava, né, mas isso não aconteceu sempre, então também muita coisa se perdeu. E aí o fato da gente ter essas linhas de transmissão e, né, esses centros de distribuição de energia e tal, fizeram com que pessoas como vocês, empresas como vocês, estivessem aqui e vão ajudando a registrar isso e a manter isso, né? É importante também, como tu fala, de ter esse órgão, de ter essa legislação, né, que mantém isso vivo, mantém isso ativo. De fato, é um patrimônio a ser conservado e que nos dá muitas respostas, né? Enfim, eu acredito que sim, tu respondeu as perguntas, muito bem respondidas, e podemos seguir, se você quiser fazer mais alguma observação, ou deixar também para o final, também vai ter mais um espaço para tu falar também, tá bom? Então, nós vamos para a terceira pergunta, que vai para o Carlos. De forma geral, qual é o benefício, o retorno que a preservação, o tombamento e o reconhecimento do patrimônio cultural podem trazer para a comunidade? Carlos, por favor. Obrigado. Eu vou responder, Letícia, quer dizer, vou comentar isso, né? Mas também já vou dialogar um pouco com o Arnaldo aqui, que está no chat, que eu acho que é legal as considerações que ele fez, e vai entrar também no assunto, né? A Luísa também, depois no final a Luísa fez algumas perguntas, e aí dá para responder a pergunta da Luísa, mas a Luísa também perguntou quais são os livros que eu falei do Saulo, e o Arnaldo respondeu. Eu acho que se a Luísa está vendo o chat, eu acho que ela consegue ver a resposta lá embaixo. Mas também vou falar. São 2 livros, Luísa, como o Arnaldo colocou ali, tá certinho. Paisagens da Memória, a criação do município de Vidal Ramos, 2004, e Memorial do Esquecimento, a história secreta de Vidal Ramos, 2011, que é esse também que eu tive acesso, mas o Arnaldo colocou ali bem legal. Então, depois a gente dialoga mais, acho que o Arnaldo vai falar também, mas o Arnaldo colocou lá em cima sobre o Santo Agostinho, que eu falei do tempo, que está em Confissões, que é um tempo psicológico e tal.
E é isso mesmo, Arnaldo. Na verdade, eu forcei o cabeção aqui para dar a ideia para pensar o tempo, para tentar tirar a ideia do tempo de calendário, né? Mostrar que o tempo seria o tempo da existência, de estar no mundo, que seria século, né? Século é estar no mundo, é estar no tempo. E aí eu trouxe o Santo Agostinho e tal, mas foi forçada a ideia. E depois o Arnaldo também comentou, que ele até colocou, eu gostaria que o Carlos comentasse novamente sobre como eu entendi, né, como eu fiz essa associação, ou como que foi a associação do futurismo com o Saulo. Mas, na verdade, não foi com o Saulo, Arnaldo. Eu também forçando, né, porque eu concordo com você, o Saulo ele não é historiador, na verdade, ele é um entusiasta, né, de escrever história, e, enfim, mas ele, de fato, estudar a obra dele, ele não adota, por exemplo, uma metodologia, né, para escrever, tipo, história oral, história cultural. Ele não é historiador, ele é um entusiasta de escrever história. Mas eu tinha associado ele, Arnaldo, não foi nem a questão não foi com o futurismo, foi com os modernistas. Eu falei que os modernistas na década de 30, de 20, né, antes da Semana de Arte Moderna, lá, o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, que eles lançaram o Manifesto para o Brasil, que eles falaram que o Manifesto para o Brasil, então, propunha, né, deglutir a cultura europeia e misturar com a brasileira, e enfim, daí vai sair a nossa. Eu tinha forçado um pouco nesse aspecto com o Saulo, né, dizendo que, enfim, que ele fala da imigração, mas também traz a importância dos negros também na constituição do município de Vidal Ramos, que eles também trouxeram, e depois a Letícia também comentou, que é negligenciado ou não, a influência faz parte. Sim, faz parte na nossa música, no nosso swing, no nosso gingado, enfim, essa influência africana, sim, é presente. Então, foi nesse aspecto que eu dei uma associada, mas, na verdade, o Saulo não faz isso. Foi eu que forcei. Aqui, agora, nesse momento, eu é que forcei, dizendo que talvez dê para fazer essa leitura, pegando esse capítulo dele, falando das 20 famílias negras que vieram de Florianópolis para Vidal Ramos, tá? Então eu é que dei essa forçada ali para, enfim, só para comentar esse capítulo dele, assim, certo? E aí, sobre a importância do patrimônio, né, para a comunidade, que a Letícia perguntou, qual é a importância, então, né, para a comunidade de preservar um patrimônio? Na verdade, o que é interessante, assim, da gente pensar, né, num outro momento que eu falei sobre isso, sobre a ideia a importância do patrimônio cultural, e aí eu falava até da importância do patrimônio mundial, né? Eu abri a minha fala falando sobre, pegando importância do ponto de vista quer dizer, pegando importância pelo dicionário, né? O que é importância pelo dicionário? É aquilo que tem relevância, aquilo que tem poder, é aquilo que é necessário, enfim, mas é aquilo que tem valor, né? No Brasil, por exemplo, importância, o dicionário traz isso, tá? Ele associa com a ideia do valor, né? Isso tem uma importância, isso é valorativo e tal. Mas para nós, qual é a ideia de importância aqui, né? O que é o patrimônio para nós como importância? Importância no sentido de apropriação. Né? Por que é importante preservar o patrimônio? Isso demonstra que a gente se apropriou da ideia, a gente está apropriado, né? A gente digeriu essa ideia de ser, de constituição, né? Enfim, e aí cultural, filosófica, política, social, então a gente se apropriou dessa ideia. Aí sim a gente compreende a ideia de importância. Aí a gente percebe a importância, além do valor, né, porque se não tem essa apropriação real, né, da minha existência com aquilo que eu estou compreendendo, se não tem essa compreensão e apropriação, aí talvez se faça aquela pergunta, né? Mas esse patrimônio, eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, além disso, a gente não está discutindo essa ideia, a gente está discutindo, novamente, volta naquela ideia da história, que estuda o homem no tempo, né? Eu vou dar um exemplo, assim, para ir clareando o que eu quero dizer, né? Então, na década de 1950, 60, vários países do mundo, que eram chamados de terceiro mundo, queriam demonstrar para o mundo que eles estavam crescendo, que estavam entrando aí os países em desenvolvimento. Então, tinha
essa pegada aí de países que eram chamados de terceiro mundo, de aparecer para o mundo como países que iam crescer, que iam acompanhar o mundo aí econômico e tal. E aí no Egito, no Brasil também tiveram várias obras gigantescas, né, para mostrar, e o Egito também fez isso na década de 1950, 54, se não me engano, o Egito foi fazer uma grande hidrelétrica. E aí, quando eles começaram a escavar lá para fazer a hidrelétrica, encontraram um templo gigantesco, o templo, né, soterrado, e aí começaram a cavar, enfim, acharam um templo gigante e vários templos pequenos. O nome do templo é Simbel, eu acho que é Simbel, mas se depois quem está ouvindo, se quiser procurar no Google, vai achar fácil, tá? A construção de uma hidrelétrica no Egito, e aí foi encontrado esse templo. Acho que é Simbel, se eu não me engano. Mas, enfim, aí encontraram esse templo gigante, e aí o que o Egito fez, né? O Egito perguntou para a ONU, porque já existia na ONU, a Unesco, né, um segmento da ONU, um braço da ONU para educação, memória, patrimônio, ciências sociais. A Unesco lidar com tudo isso. Então, tudo que tem a ver com o ser humano, com o direito humano, com a educação, com ciências sociais, a Unesco responde. E aí o Egito perguntou para a Unesco, né, o que fazer agora com esses templos? Começaram a cavar e encontraram um templo gigantesco. E aí a proposta que a ONU dá é o seguinte, a ONU diz o seguinte, desmonta. Vamos desmontar ele e montar em outro lugar. Assim mesmo, como eu estou dizendo, tipo, brincar de Lego. Desmonta tijolo por tijolo e vamos montar em outro lugar. E aí foi feito. Então, se você der uma bugada aí, botar imagens, vai aparecer. Eles desmontando para montar em outro local. E aí é super interessante, né? Porque foi desmontado o templo inteiro e aí foi montado em outro local. E aí tem curiosidades sobre esse evento, sobre esse fato, porque esse templo tinha toda uma tecnologia da época, com a entrada de raios solares em determinados dias do ano, em determinado horário do dia, que o raio entrava, iluminava determinado faraó, que iluminava outras determinadas estátuas. E aí, enfim, com toda a engenharia nossa do século XX, na verdade, na época, né? 1950 e alguma coisa. Então, desmonta esse templo, monta ele em outro lugar, e aí no dia da reinauguração, então, do templo, ou da inauguração, né, até foi um grande mico aí mundial, porque naquele horário, naquele momento, naquele dia, estavam esperando, então, para inaugurar, na hora que o sol entraria pelaquela fresta, e iluminaria aquele faraó, que iluminaria os outros e tal, e daí não deu certo. Na verdade, o raio não entrou, e deu errado a montagem. E aí teve uma série de explicações, falando que por fazer muito tempo, né, mais de 2000 anos, enfim, da construção, e como foram feitos com os mesmos materiais, porque foi desmontado e montado, e o eixo da Terra também já sofreu uma pequena inclinação, enfim, foram dadas várias explicações, mas acabou ficando desta forma mesmo. E por que eu trouxe esse exemplo? Então, para mostrar que a importância, né, ela está justamente dentro dessa apropriação. Então, por que esse templo é um patrimônio mundial? Por que a Unesco falou que tem que montar e desmontar em outro lugar? E se investiu milhões para fazer isso? Engenheiros e uma série de profissionais, arqueólogos e tal, por quê? Porque aquilo agora tem uma importância. Qual a importância? A importância de pertencimento, de tecnologia, de tempo histórico. Veja bem, eu não sou egípcio. Né, nós aqui, talvez, aqui da live, quem está acompanhando, talvez não seja. Mas por que é um patrimônio da humanidade? Por que é meu e por que é nosso? Porque é uma tecnologia humana, né, foi feito por nós, por seres humanos. Então, ele se torna temporal, se torna um patrimônio nosso. E eu esqueci, vou falar agora, e também foi encontrado vários pequenos outros templos. Né? Esse foi o gigantesco, mas encontraram vários outros pequenos templos. E aí, o que foi feito com isso? A Unesco, o que a Unesco autorizou fazer? O país que pagasse para salvá-lo, desmontar, poderia ficar com ele. Então, se vai na Holanda hoje, você pode encontrar um templo egípcio original montado na Holanda, porque ela pagou para salvar ele na época da construção da represa. Enfim, então, qual é a importância, então, do patrimônio? É isso, é a apropriação daquilo que tem relação, daquilo que eu percebo como parte da minha existência, e aí o valor não é econômico. É o valor da minha existência.
daquilo que me torna humano, daquilo que me torna angustiado, talvez, porque isso também é humano. E aí me ajuda a responder, e aí me ajuda a pensar, me ajuda a refletir sobre a existência. Então, a importância, né, para a comunidade de preservar um patrimônio, ela com certeza torna a comunidade mais saudável, mais receptiva, enfim, me fugiu a palavra agora, assim, mas ela aceita mais, ela abrange mais, assim, ela é muito mais livre, né? Ela é muito mais livre para lidar com isso, né? E dessas relações, né? Para fechar aqui, eu vou falar rapidamente sobre a palavra relação, que também ajuda a gente a amarrar tudo que foi falado agora, né? Que a gente está falando desde o início, né? Por que a palavra relação ajuda? Tem um livro de um professor do Rio Grande do Sul, que é o professor Pedrinho Guareschi. É um livro de sociologia chamado Sociologia Crítica, que tem uma caveira na capa. O livro já tem 50 edições, se não me engano. É um livrinho de sociologia crítica. E aí o professor Pedrinho Guareschi, ele conta no livro, né, uma anedota que ele diz que ele estava dando aula numa turma de 7º ano, e daí ele perguntou para a turma, né, o que é relação? Aí uma menina do 7º ano respondeu, e ela respondeu o seguinte: relação é uma coisa que só pode ser aquela coisa se existe outra coisa que faça com que aquela coisa seja aquela coisa, ou seja, uma coisa. E é isso mesmo, né? Então, e essa é a ideia da relação com o patrimônio, né? Vai existir o patrimônio porque existe alguém que proteja, alguém que faça com que aquilo seja um patrimônio. Por isso, essa ideia de que eu falei desde o início, né? E a ideia da pergunta, qual é a relação do patrimônio cultural com a minha cidadania, com a minha existência, com a minha condição de munícipe, né? Com a minha condição de cidadão? Que relação é isso? Só vai existir cidadão se tiver uma cidade que faça com que eu exercite a minha cidadania. E o que é exercitar a minha cidadania? É isso, é atuar politicamente, né, pela polis, pelo patrimônio, pela música, pela cidade, pelo bem-estar, pela segurança, pela produção, pela comida, pela literatura. Então, não adianta eu negar isso, né? Como diz o Sartre, nós somos condenados a ser livres. Então, a gente vai tomar uma decisão. Enfim, eu vou lutar para ou não. Não também é uma decisão. Então, quando eu não me posiciono, é uma decisão, é uma relação, né? A minha relação de achar que eu não estou atuando porque eu não quis me envolver. Na verdade, não querer se envolver é uma forma de se envolver. Enfim, então, essa é a ideia de relação. É que o patrimônio existe porque tem alguém que torna aquilo um patrimônio. Cidadão existe porque existe uma cidade para torná-lo cidadão, né? E só nesta relação que a gente vai existir. Isso é bem estudado pela sociologia, né? Emily Durkheim, Augusto Comte, enfim, esses caras, eles esmiuçaram essa ideia, né? Estudaram todas essas relações, até o suicídio a gente compreende do ponto de vista da minha relação com o mundo. Acho que era isso, Letícia. Vamos ver se o pessoal quer perguntar agora, e aí a gente vai respondendo as perguntas, e aí abrange, e abre aí o leque de perguntas. Acho que é interessante nessa ideia. Certo? Certo. É isso, a gente vai falando, e conforme a tua fala, a gente já pode observar que eles já vão fazendo as perguntas no meio da tua secção, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai começar a fazer a leitura dos comentários e perguntas, e a gente vai direcionando para onde vocês dois, conforme a área de atuação, né? A gente teve as duas perguntas ali que tu já leu, né? Da Luísa e do Arnaldo, né? Que já fez esse comentário. Mas tem mais comentários deles também e de outras pessoas, daí a gente vai seguindo aqui com isso. Beleza? Vai aparecer na tela aqui. Bem pequenininho. Que maravilha. Aqui um comentário. É a Maria da Glória de Isso, Maria da Glória. Que maravilha. Vamos ao nosso museu. Agora vai. Então, e aí... É um sonho que tem Vidal Ramos de ter um museu, quem sabe... Com essas iniciativas, a gente incentiva ainda mais isso, né? Então, mas aí é o que a gente está falando, isso é uma questão de apropriação. Se a gente se apropriar e compreender que isso é necessário, a gente vai fazer, né? A gente vai ter.
Porque não é para dar lucro ou, enfim, ou para não dar lucro. A ideia não é essa, né? Justamente para que a gente compreenda que o museu faz com que eu dialogue com a minha existência humana. Essa é a grande ideia. Assim. Certo. Mais alguns comentários. O grupo da rede aqui comentou também, ótima escolha do tema. Realmente é algo que a gente precisava levantar. Tem mais Maria um da comentário Glória. aqui de... Quer que eu leia? Pode deixar que eu leio, aqui, tá aqui do meu ladinho. Durante o tempo, tudo se transforma e tudo se acaba. Por isso, a importância de registrar os acontecimentos, de preservar a história para o tempo não ser esquecido. Todo município teria que ter o seu museu. Aqui é um sonho, pois não queremos ser esquecidos. Que é basicamente até o que tu comentou aí agora, né? E de fato, demonstra, né, o sonho que a comunidade tem. Vamos para o próximo comentário. Edemar Conaco. Ótimo tema. Fiz um trabalho mês passado sobre levantamento patrimonial, material e imaterial. Bacana, né? Mais estudantes, mais pessoas interessadas aqui estudando em Vidal Ramos também. Até daí teve uma interação aqui, a Loreci comentou também que gostaria de conhecer o trabalho do resultado, né, do Edemar Conaco, né? Às vezes a gente já descobre, por conta dessas lives, trabalhos realizados, né, e gera a interação da comunidade, já vão se descobrindo. Mais um comentário de Maria da Glória. Somos um pouco futuristas. Como podemos fazer dessa geração de jovens ter mais valorização e preservação da nossa história? Acho que é meio que uma pergunta, né, Carlos? De que forma que você acha que a gente pode incentivar os jovens a ter essa abertura e essa vontade de permanecer, de manter esse patrimônio? Eu sei que algumas empresas até que já passaram por Vidal Ramos fizeram trabalhos nas escolas mesmo, levando os resultados dos trabalhos justamente para criar esse interesse, esse incentivo, né? Porque, de fato, né, não adianta uma geração manter e a outra não ter essa vontade de permanecer. Carlos, quer comentar alguma coisa? Não, então, eu penso que uma das contribuições que a gente pode dar, né, a nível de educação mesmo, é dialogar com eles, né? Por exemplo, se os alunos compreenderem essa ideia futurista, e é legal o que a Maria da Glória falou, porque vem com provocação, né? Porque somos um pouco futuristas, mas na verdade não somos, né? Porque o futurismo é um movimento de 1909, né? Então, se a gente pensar assim, já tiveram depois do futurismo, né? A gente vai ter dadaísmo, cubismo, surrealismo, sabe? Então, a gente vai ter outros movimentos que vão discutir também a nossa existência, numa outra perspectiva, né? Salvador Dalí, que, enfim, ícone aí do surrealismo, vai trabalhar a ideia do sonho e tal. E é interessante porque quando o aluno ele descobre essa ideia futurista, talvez ele pense que essa ideia futurista esteja no futurismo mesmo, 1909. E aí ele faz a pergunta, mas eu sou o quê agora? E aí a gente vai levar ele ao questionamento. Pois tu é o quê? E aí a gente começa a perguntar para ele, o que tu pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Qual é a tua relação com o celular? Porque daí ele vai dizer, eu sou futurista, eu quero uma coisa cada vez mais nova. Não, o nome disso não é futurismo, o nome disso é riqueza. Porque se tu tens um celular hoje, amanhã tu quer outro que foi lançado, o nome disso é riqueza. Ou endividamento, a gente também chama de boleto. Porque aí se tu tem um celular, tu compra outro e parcela, na verdade isso não é futurista, né? E, enfim, tem estudos sobre isso, por exemplo, que foi a corda no pescoço da América Latina, quando a gente começou a financiar carro. Porque a galera, talvez, essa galera jovem não sabe, mas não faz muito tempo que um carro no Brasil é financiado a 70 vezes. Há pouco tempo atrás, não faz 15 anos, não podia ser financiado com mais de 12 meses. E depois, enfim, aí é uma outra explicação que não teremos tempo de falar agora. Mas é uma outra lógica, que aí a galera achou que foi um bom negócio. Agora dá para comprar. Não, isso é a corda no pescoço. Mas enfim, e aí tu vai mostrar para ele que tu não é futurista. Talvez tu não esteja entendendo o teu tempo histórico. O teu tempo histórico tem um conceito chamado obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É que o teu aparelho que tu está achando legal, ele está programado para ficar inútil daqui a um mês. Não daqui a um ano, né, para ser mais sincero. E aí ele vai perguntar por quê? Porque a gente quer que tu compre de novo.
E aí a gente vai levando ele a essas discussões, né, para pensar, então, essa ideia de patrimônio, de tempo histórico. Mas, enfim, é por aí o caminho. Não, é bem falado essa vibe, dessa ligação futurista que tu explanou, e talvez já vai de encontro com essa vontade de manter, né? Se a gente não pensar diferente, a gente não vai realmente conseguir dar esse entendimento. Não, e é porque às vezes não precisa mesmo, né? Muda porque... Sim, porque tem que, né? Não, e aí, posso falar só mais uma coisinha, Letícia? Sim, fica à vontade. Isso, já tem movimentos contrários no mundo? Claro que tem. Tem uma série de pessoas fazendo movimento contra isso. Já tem os adeptos do nadismo, que é não fazer nada. Tem uma série de pessoas no mundo que já se organizam em grupos para não comprar e sim trocar. Olha bem, eu não estou indo contra o comércio, eu estou dizendo que se tu não precisa comprar, troca. A gente já faz alguma coisa desse tipo com troca-troca de livros. A gente já faz isso, não sei se Vidal Ramos já fez, mas tem vários lugares que a gente já exercita troca-troca de livros. Mas já tem lugares do mundo que a galera já faz o movimento, porque, né, a gente está consumindo desnecessariamente. Mas, enfim, é só para dar uma outra... Não, se a gente entrar na vibe de consumo... Isso, aí nós vamos até meia-noite. Vamos lá, vamos para o próximo comentário. Loreci comenta: precisamos saber de onde viemos para descobrirmos quem somos e então saberemos para onde seguir. É basicamente o que a gente falou até então. A Luísa aqui faz mais uma pergunta sobre a matança dos índios. Há algum registro? Essa é uma vibe mais ligada à história, mas eu vou jogar para o Juliano. Ele colocou até algum relato ali também na fala dele. Aí, se tu quiser comentar um pouco mais sobre esse momento, por favor, Juliano. Então, Luísa, não sei se vocês perceberam, mas a minha fala foi cheia de pisando em ovos, né? Então, é um momento triste e delicado da nossa história, né? Eu costumo falar para os meus alunos e para as crianças e adolescentes, quando eu tenho oportunidade, que isso é muito recente, né? É a nossa terceira, segunda, quarta geração dos nossos, né, os nossos avós, bisavós, né, tiveram contato com os povos originários, né? Aqui eu sou de Criciúma, aqui do sul de Santa Catarina também, a ocupação que colonizou aqui teve contato com o Ixoclém, assim como a região de Vidal Ramos. Então, o que aconteceu a partir de 1820, 1830, 1840, foi o que aconteceu, a mesma coisa que aconteceu a partir de 1500, ali, com o contato dos guaranis com os portugueses e espanhóis. Aí, falar desse contato, que foi um contato não amistoso, né? E aí, eu acho que é importante a gente lembrar o que aconteceu. O Estado fez uma propaganda, principalmente na Europa, dizendo que havia regiões no país vazias que precisavam de ocupação. O Estado vendeu que essa região de Vidal Ramos, a região de Criciúma, Joinville, não tinham pessoas que moravam, não tinham seres humanos que moravam, eram espaços vazios que o governo precisava ocupar. Então, ele faz uma propaganda na Europa, né, lembrando que Europa, Itália e Alemanha ainda não eram Itália e Alemanha, né, se a gente for lembrar um pouquinho da história, e é um momento que essas regiões estão passando por grandes dificuldades, a doenças, né, a fomes, né, então, está acabando aquele momento que a gente chama na história, né, a história oficial de feudalismo está finalizando, as pessoas estão indo para os centros urbanos, né, tem a Revolução Industrial, né, mas ainda sai desse momento feudal para uma Revolução Industrial, só mudou o nome, mas o poder aquisitivo continua na mão de poucos, e muitos, né, não têm onde morar, estão nos centros urbanos, passando fome, então vê uma possibilidade de vir para a América do Sul, nessa propaganda, né, que tinha uma propaganda, vem para o Sul, vem para o Brasil, que teriam toda a estrutura, e assim, esse é o marketing utilizado, então as pessoas entram no navios e vêm para cá, achando que teriam toda a estrutura, só que na nossa região, nessa região, tinha os índios Xoclém que moravam. Então, foi o contato, né, não procurando culpados, mas foi o contato de duas culturas bem diferentes.
de povos europeus que tinham essa ideia de fazer cerca, de desmatar, de fazer a agricultura, né, de propriedade do meu, né, diferente de populações humanas que viviam aqui, como eu falei para vocês, que viviam há mais de 15 mil anos, mas a gente tem datas no continente americano há mais de 50 mil anos, mas na nossa região a gente tem datas oficiais há mais de 15 mil anos, que viviam não em harmonia, mas viviam nesse diálogo com a natureza, sabendo que era da natureza que coletava, que caçava, né? Então não tinha essa ideia de cerca. Se falasse para um índio, se você fala hoje né, que isso é, né, que não pode caçar ou tem que cercar, o índio, o nativo não entende isso, porque ele sempre tirou da natureza o que precisava. Ele sempre caçava. Então, os colonos vieram, fizeram as cercas, botaram os bois, vacas, começaram a fazer as plantações. O nativo sempre caçou, se ele via um animal. Então, só porque ele começou a caçar a vaca, começou a tirar o aipim, o milho do colono, e aí começa o confronto, né? O Estado abandona, né? Na história oficial tem um abandono do Estado, então a, a, as colônias têm que se organizar, e uma forma de se organizar, de se defender, é através né? A Lúcia falou de matança, né? Através dos bugreiros, né? Eu não queria falar sobre isso, porque isso daria outra live a gente falando só sobre esse contato, né? Então a gente se organiza através de bugreiros, são vários, tem o Martinho o Bugreiro, tem bom, são vários na história aí, né? Que onde a gente se organizavam, pagavam essas pessoas, saíam de em tropas nos matos, caçando as pessoas, e nessa região aí do Vale, do Itajaí, Vidal Ramos, Joinville, Blumenau, Criciúma, tudo isso aconteceu. A gente encontra poucas, né? Vai ter um livro do Silvio Coelho, que é a Memória Visual dos Índios Xuclém, tem outros livros, mas são poucos os livros, né, que acabam trazendo esse tipo de informação, né? Claro que agora tem os mestrados, doutorados, tem publicações, mas se a gente for olhar aí a nível de história, poucas informações. Tem esses livros tradicionais de municípios que falam um pouquinho dessa matança, mas né, uma pincelada, a gente meio que está escondendo esse tipo de informação ainda, né? Mas, mas tem os relatos, sim, desses confrontos, e não foram confrontos, né, nada agradáveis para os nativos, tanto que eles foram dizimados. A gente não tem, eu falei para vocês que a gente só tem duas aldeias indígenas, duas reservas indígenas, que é em Ibiruama, em José Boatê, associado aos índios Xoclém, que viviam, né, em toda a região da Mata Atlântica, no estado de Santa Catarina. Morreram por doença, mas também morreram por conta desse confronto. Mas a gente precisa, tem a pergunta de educação patrimonial, a gente precisa falar disso, né? É recente, mas a gente precisa falar disso. Né? Eu espero que eu não fui indelicado, mas a Luísa chamou, a gente tem que falar sobre isso. Sim, tem registro desse confronto. Certo, Juliana, até tu falou, tu estava pisando em ovos e tal, com receio de falar, mas, como tu disse, é necessário, faz parte da história, e o que faz parte da história nos faz, né, nos trouxe até aqui, como a gente já comentou durante a live. A Luísa só deu um ponto mais incisivo nessa questão, que é delicado de falar realmente, talvez é algo que a gente carrega, assim, com esse sentimento de não gostar de falar. Isso já é um sinal de que, né, podemos ser melhores, né? Não precisamos repetir os mesmos erros. Vamos para a próxima pergunta. Eu queria direcionar também para o Juliano. Tu falou que tem só um sítio, né, em Vidal registrado no IFAM, e a Maria da Glória pergunta por que não tem os outros também, né, aqueles outros 7 ali que tu comentou, por que eles não estão registrados ainda? Oi, Maria, obrigado pela pergunta. Então, assim, o IFAM já conhece ele. Desses 7 sítios, os 7 foram registrados por mim. Não, por mim não, pela equipe, né, que fez parte, mas eu, Juliano, o arqueólogo, né, que fez parte desses registros, né? E aí, assim, eu vou falar o nome de pessoas, quem sabe vocês conhecem o nome dos sítios arqueológicos. A gente costuma dar o nome para o sítio arqueológico para o nome das pessoas, para os proprietários ali, né? Então, tem o sítio arqueológico Ivanor, viu? Não sei se vocês conhecem, o senhor Ivanor. Tem o sítio arqueológico Arnoldo Custers, o sítio arqueológico Valdemar Boing 1 e Valdemar Boing, o sítio arqueológico Pedro Camargo,
né? Então a gente acaba dando nome para as pessoas porque acaba sendo uma referência, assim. Ele tem um código, mas é uma referência. O IFAM, não preciso dizer para vocês, né, que agora está mas o Estado, assim, ele acaba investindo pouco em cultura, né? Então, imagina o investimento em sítios arqueológicos, né? Que é a cultura do outro, do nativo. Então, o IFAM, ele tem, sim, mas são poucos os arqueólogos. Em Santa Catarina, hoje são 3, né? Mas já teve só uma época. Então, há uma demora do registro desses sítios. Mas o IFAM já conhece todos eles, né? Em breve já vai todos eles para o site do IFAM, mas já não está ainda disponível, mas já está registrado internamente. A partir do momento que o arqueólogo ele faz uma ficha, porque o arqueólogo entra dentro do site do IFAM, preenche a ficha e a ficha ela é impressa e automaticamente vai para o ArcGIS, que é um sistema de geoprocessamento, assim, então já está nos bancos de dados, mas não ainda disponível para a sociedade, todos eles, né? Mas em breve ele estará disponível. Eu até assim, você falou, Letícia, aqui dessa ideia de equipes de arqueologia indo nas escolas, a gente fez muito isso em Vidal Ramos, algumas vezes, assim, né? Em outras, e a gente vai retornar porque a gente trabalha bastante nessa região e a gente vai tentar levar de forma mais detalhada, assim, seja para os professores ou para as crianças, como que faz para ter acesso a esses sítios ainda que não estão disponíveis, mas que vocês possam visitar as fichas. Certo, a gente até tinha aqui uma pergunta ali que tu leu já também sobre a questão das escolas, né? Mas eu acho que a gente já comentou, também foi a própria rede que tinha perguntado, e desse trabalho que vocês fazem, que é bem importante também, né? E que ainda tem muito por fazer também, né? Mais um comentário aqui, direto para o Juliano. Os nossos índios que aqui habitaram e foram todos mortos seriam caçadores para o seu sustento. E isso continua até hoje, mas não para o sustento, e sim por prazer de caçar. Hoje um problema ambiental. Algo que se trouxe, né, desde aquela época, mas que hoje não há essa necessidade, né? Eles tinham essa necessidade e que hoje não é um prazer, como ela mencionou ali, que traz esse impacto, né? Juliano, se ela direcionou para ti... Tá, não, eu quero. Me permitiu, eu falo sim. Só como se enraizou, né, também na nossa cultura. Então, assim, falando dos nativos, do Xoclen, ou de todas a gente tem 29 aldeias em Santa Catarina, né? Mas no Brasil são mais de 720 registrados. Se vocês perceberem, no site da FUNAI, né, vocês conseguem ter acesso a essas terras indígenas. E se você também conseguem ter acesso dentro do site da FUNAI, colocando no mapa do Brasil, vocês vão perceber que a maioria da vegetação preservada e recursos hídricos preservados no Brasil são muito por conta das aldeias indígenas, né? Populações indígenas, mapeamento de terras indígenas colabora na preservação da vegetação e dos recursos hídricos. Isso é bem legal, assim, eu falo bastante, quando eu tenho oportunidade, eu falo bastante para as crianças e para os adolescentes, porque tem uma falsa impressão, né, que a gente, né, que tentam lançar por aí de que marcar terras indígenas acaba atrapalhando o progresso e o capitalismo e tal, essas coisas todas. Mas só para vocês terem uma ideia, em Santa Catarina é menos de 1% do território geográfico de Santa Catarina que é de terras indígenas, é praticamente nada. E esse 1%, se for né? E se colocar para o Brasil, isso nem se fala, assim, então. Mas pensando nas reservas indígenas, hoje, sim, eles caçam, eles coletam, né, dentro da possibilidade, mas não adianta uma ilha isolada de vegetação, os animais precisam circular, então, diminuir a quantidade de animais, não preciso falar isso para vocês, assim, né, pensando em populações indígenas. Desde 1500, eles acabaram tendo essa relação também, mesmo que a gente tem com né, da forma de se alimentar, assim, né, e aí eles vivem muito de doações,
né? Essas coisas todas, assim, né? Juliano, talvez eu não entendi, mas eu acho que, como ela colocou ali também, eu acho que ela não estava direcionando diretamente para os índios que ainda caçam. Eles praticam a mesma cultura que desde de sempre e, lógico, respeitando a natureza, né? Foram assim que eles se desenvolveram e eles sabem como funciona o ecossistema. Acho que ela quis remeter à caça por prazer, entende? A caça de nós, das Entendi. pessoas que não são índios e que hoje pegaram isso deles e permanecem caçando apenas por prazer. Mas isso é de fato algo que é sabido, que a gente sabe que é proibido, né? Então, esse comentário que eu te propus era mesmo assim que a gente trouxe essa ligação deles e meio que achando que pode matar, pode consumir, porque é parte de nós a caça, mas não da nossa cultura, né? É parte da cultura dos índios e não do que a gente vive hoje, né? Hoje é de fato proibido. É Bom, outra pergunta danada, né? Eu não tinha percebido, mas é o seguinte, né? Aquilo mas, que eu falei. mas É, foi que- bom a é, tua colocação também, porque daí tu já explanou sobre esse 1% que de fato vivem como deveriam, né? Como deveria ser mais, deveriam ter mais locais como esse, mais áreas de preservação, vivendo dessa forma. Já foi bom que tu colocou também. Nós temos mais um comentário, pergunta aqui do Arnaldo. Já está na tela aqui, é um comentário grande, vou ler aqui no celular. A preservação de patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais, dialoga com a reflexão que você fez sobre o tempo, Carlos. Fugindo da ótica cronológica, a percepção subjetiva psicológica do tempo passa por lugares de memórias, pelo trato com marcos temporais, físicos, concretos, tais como: aqui havia uma ponte, aqui meu pai trabalhava. Esses eram instrumentos que eu usava quando. A cronologia não dá conta disso. Marcos físicos, patrimoniais, funcionam como o apelo à memória criado por Beatriz Sarlo. Daí abre aspas. Propor-se a não lembrar é como propor-se a não sentir um cheiro, pois o cheiro, assim como a memória, nos acomete, mesmo quando não é convocado. Carlos, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre, mas foi muito, muito bom, muito pertinente o comentário do Arnaldo. Não, sim, então, eu tinha lido já, é isso aí, acho genial, ele coloca de forma perfeita a ideia que a gente estava discutindo. Só que, e a provocação talvez seja essa mesmo, Arnaldo, de como que a gente transforma isso que você falou, é isso mesmo, é subjetivo, o lugar de memória está ali, eu não tenho como negar, eu vou olhar e vai me remeter a alguma memória, a alguma identidade, que é o que ele está dizendo. Isso, mas a ideia da nossa enfim, do nosso diálogo aqui, das nossas provocações, foi justamente como é que transforma isso em patrimônio. Porque daí, para virar um patrimônio, aí tem a ver com legislação, que é o que a gente falou, né? Tem a ver com educação, tem a ver com percepção, mesmo sendo uma coisa bem subjetiva. Quando ele vai para a mesa de quem vai definir, vai virar museu, vai ser um patrimônio, vai virar um livro didático, tem que ter proteção do Estado, aí o subjetivo, assim, talvez não defenda muito, né? Ele tem que ser objetivo mesmo. A gente vai ter que argumentar e tal. Mas genial, o que ele fala está perfeito, perfeito e genial. O lugar de memória nos remete a algum tempo histórico. É isso aí. Show. Certo. Muito bom. Muito bom as participações, inclusive, também, né? Desse nosso povo querido. A gente tem mais uma O pergunta Juliano. do Arnaldo aqui. Juliana, ele pergunta: você chegou a conversar com um munícipe chamado Salve Domingos? Se não, faça isso. Conhecimento empírico, que dialogaria prazeramente com a sua fala. Não sei se pelas tuas andanças aqui, Juliana, tu chegou a conhecer esse cidadão? A Não recordo propósito, pelo nome, mas ele comenta que, a propósito, Sábio também é maquinista, carregador, assim como foi seu Libório. Bah, exímio observador.
conhece como poucos manifestações físicas da presença dos povos originários que por aqui trilharam, que foi como o seu Libório, né, encontrou tantas... fez aquela coleção arqueológica que ele tem, né? Aquelas preciosidades todas foram dessa forma, mesma forma com que o Sávio também trabalha. Eu não Pode recordo, falar, mas eu não recordo mais, além do Salve, aí eu quero conversar, a gente gostaria de chegar, quando for, procurar a Letícia, né, o pessoal aí da rede, o Arnaldo também, para a gente trocar umas ideias, porque quando a gente vai ficar uma semana, alguns dias na cidade, e eu lembro, assim, de uma pizzaria que a gente foi, não vou recordar o nome, tem aquele restaurante perto do posto de gasolina que a gente vai, eu recordo alguns locais aí de Vidal Ramos, agora, quando a gente for, a gente vai poder visualizar e imagino o olhar, né, a gente já se encontrou e não conversou, né, agora com essa live permite, quando a gente for aí procurar vocês, né, mandar uma mensagem aqui pro grupo, ó, estamos aí na área, se a gente puder conversar um pouco, né, Carlos? Sim, daí dá para conhecer o Salve, todo mundo, né, para procurar ali, né? Exato. Vidal tem disso, Vidal, vocês puderem perceber que é um povo muito acolhedor, e eles estão, nesse momento, conhecendo melhor vocês, melhor o trabalho de vocês e aquilo que vocês fizeram aqui. E é claro que isso pode surgir, né, perguntas posteriores também que a gente pode direcionar para vocês, comentários, né, que vão surgindo depois de assistir a live, porque as pessoas vão continuar assistindo essa live, né, depois de finalizada, ela vai ficar salva nas nossas redes sociais. Então, pode surgir mais perguntas e mais interações também via internet, mas é claro que serão sempre muito bem recebidos. E tem muito assunto ainda, né, para a gente discutir. A gente vai ler só mais 2 comentários aqui. Edemar Conaco. Meu bisavô Pedro Conaco foi um desbravador da região dos macacos. Foi por isso, certo, que Edemar começou a estudar e fez alguns estudos aí referentes. Muito legal. E tem o sítio arqueológico do Pedro Comaco, que eu falei ali, né? Isso. O Pedro Comaco tem um sítio arqueológico na terra dele registrado. Juliano, tu falou do do Valdemar Boing, 1 e 2, né? Aí cortou ali, se tu puder repetir ali o nome dos sítios, por favor. Tem o Pedro Comaco, o vô do Edemar. Por nada, quando a gente... Bisavô. Vai cortar de novo nessa hora. Travou de novo, é bem na hora que ele ia falar. Tá travando? Posso falar? Tá legal agora? Pode ir agora, vai. Pode falar. Tem Pedro Comaco, que é o vô aí do Edemar, né? Certo? O Edemar viu a gente registrando os sítios aí, né? Tô imaginando. Foi em 2012. Tem o Lindolfo Kessler, o Valdemar Boing, o Arnold Kuster e o Ivanor Vil. Certo. Obrigado por repetir. Só porque tinha travado ali, o pessoal, todo mundo se conhece, assim, né? As famílias, né? Daí já é interessante, né? Saber onde é que ficam também. Mais um último comentário aqui, Marcelo Scheidt. Precisamos conhecer mais os nossos nativos. Eles com certeza eram muito mais que simples, selvagens. Acredito que seria maravilhoso saber mais sobre as raízes indígenas, as nossas raízes. Vemos, por exemplo, toda uma aura ao redor dos indígenas norte-americanos, com lendas, os membros Two Spirit e etc. Enquanto ainda vemos nossos índios de forma selvagem e sem informação, embora tenhamos provas e estudos de grandes civilizações e interações entre elas. De fato, o olhar que se dá para os nossos indícios vem também da cultura de cada país, de cada região. Mas se o Carlos ou o Juliano quiserem comentar também essa fala do Marcelo, por favor. Ô, Carlos, deixa eu só falar um pouquinho antes. Eu sou professor e eu leciono a disciplina de ensino e pesquisa em arqueologia, introdução à arqueologia, arqueologia em obras de engenharia, história e cultura indígena. Quando eu começo a disciplina de arqueologia, o estudante da segunda fase, quando ele fala de arqueologia, ele acha que vai fazer história, ele quer ver a arqueologia do Egito, da Grécia, da Europa, dos astecas, incas e maias. Eu já falo
comigo tu não vai ver nada disso. Vamos ver sobre os sambaquis, sobre o Xoclen, Caingangue, os Guaranis, os Tupi, falar um pouquinho da nossa arqueologia, porque nós temos em Santa Catarina, né, no Brasil Meridional e no Brasil, a gente tem sítios arqueológicos importantes, né, iguais ou mais que as pirâmides do Egito, só pensando assim, ou sobre os indígenas da América do Norte, né? A gente tem os grandes sambaquis, a gente tem a Serra da Capivara, né, a gente tem Vidal Ramos, né, com essa grande quantidade de sítio arqueológico. E aí isso remete à questão indígena, né? A gente tem os povos, os Guaranis, os Xoclen, os Caingangues, que hoje estão vivos, e se tiver a oportunidade de vocês conhecerem as aldeias, as reservas indígenas, façam isso, né? Porque a gente tem muito para aprender com eles ainda. Os Guaranis dizem que eles estão esperando, né, o homem branco, né, um pouquinho o homem branco vai querer entender um pouquinho mais sobre as populações indígenas, porque a gente vai precisar. Né? Vocês fizeram em alguma fala de vocês dois aí a questão da devastação, né? O desmatamento, águas poluídas, né? Então a gente está acabando com o nosso modo de vida, a gente não está percebendo isso. E os indígenas sabem que é da natureza, a gente precisa da natureza para sobreviver, né? Então, daqui a pouquinho a gente precisa deles, e eles estarão lá, né? Pronto para colaborar aí com esse entendimento. Certo, isso já vem de encontro com aquela fala que a gente falou sobre a participação das escolas também, né? Sobre falar sobre a nossa região, né? E não ficar... Também, lógico, né? A história no contexto mundial também, mas valorizar, né, essas tribos que você mencionou que são da nossa região. Isso já é um papel importante de manter a cultura, né? Carlos, eu tenho mais uma pergunta para ti. Chegou agora. Genial. Então, eu vou responder a pergunta do Arnaldo fazendo a minha fala final, então, pode ser? Pode ser, aí a gente já segue para as considerações finais. Isso, show de bola. Carlos, uma última pergunta. Fiquei curioso e interessado. Você pesquisa sobre o cristianismo? Podes falar, em linhas gerais, sobre a sua abordagem, caso eu esteja certo? Show de bola. Tá, então eu vou fazer minhas considerações, então. Pode ser? Tá, primeiro, voltando um pouquinho na fala do Marcelo, que o Juliano já comentou também, mas eu ia dizer, né, e por que aparece para nós assim, né? Isso também não é por acaso, né? Isso é um projeto, existe um projeto, né? Existe uma metodologia para se fazer história. Então, existe a história eurocêntrica, existiu toda uma aniquilação proposital de se conhecer os povos autóctones. Isso em todo país que foi colônia existe esse projeto. E aqui ele vai muito além, né? Então, por exemplo, quando eu dava aula em ensino fundamental, é muito interessante. Né? O que a gurizada sabe de indígena? Ele é traumático, mas às vezes o primeiro contato da criança com o indígena é com a Xuxa. Vamos brincar de índio. Nananana. É traumático, aquilo gruda, porque a música é chiclete, né? Mas ela gruda na cabeça do ser que pode levar uns 20 anos para sair. Se sair, porque às vezes não sai. E vocês já devem ter ouvido a música tem frase do tipo: índio não faz guerra, guerra. Aí, enfim, transforma numa esquizofrenia total. E é isso que ele sabe sobre indígena. Então, dali para frente, o cérebro dele começa a negar o que ele talvez pudesse saber. Enfim, só para contribuir ali na fala de cima, como é um projeto. Isso não é por acaso, não é do nada, né? Tem todo um modelo enfim, ideológico. E aí, para o Arnaldo, primeiro eu vou fechando, né? Eu quero agradecer, então, o convite, a participação de todos. Eu tinha consciência no início, né? Claro, todos nós temos, né? Que uma live de 1h30 ou de 1 hora, para abordar o que a gente ia abordar, a gente não vai dar conta. A gente vai lançar as perguntas e depois elas vão borbulhar. E eu acho que isso é muito legal. Do ponto de vista científico, isso é muito bom. Um bom trabalho científico é aquele que deixa uma pergunta, né? Não seja respondido, deixa uma pergunta no ar, eu acho que é legal. E interessante que o Arnaldo, ele participou bastante, e achei ótimas contribuições, né, que ele deu, dialogando comigo, e percebeu de mim, ele pegou na minha fala que parece que eu pesquiso cristianismo, mas eu não pesquiso não, Arnaldo. Eu sou músico, aliás, quando eu pesquisei no meu
no meu TCC de História, eu pesquisei Vila Lobos no Estado Novo. E aí, enfim, na verdade, eu pesquisei os musicólogos da USP descrevendo Vila Lobos e Vila Lobos pelos musicólogos mundiais. Assim. Como é que Vila Lobos aparece no mundo assim, e no Brasil? Aí fiz esse contraponto. E depois pesquisei Vila Lobos no mestrado no Estado Novo. Mas por que eu transito aí pelo São Tomás de Santo Agostinho e tal, que eu gosto de filosofia. Eu fiz 4 semestres de filosofia à distância e tal, e eu gosto bastante, eu leio bastante, assim, mas não, enfim, não domino totalmente filosofia, não totalmente, assim, mas eu vou porque me faz falta, sabe? Dentro da arqueologia e da história, a filosofia me faz falta. Então, eu vou atrás da filosofia que é para eu poder entender como é que eu dialogo com o futurismo, com o modernismo, com o Bauman, a modernidade líquida. Aí, quando eu me deparo com essas coisas, eu sou obrigado a ir para a filosofia para voltar para fazer o entendimento e tal. Mas eu não pesquiso cristianismo, não. Mas quando a gente estiver por aí, a gente vai se conhecer e nós trocamos umas ideias. Show! Aí, enfim, daí agradeço o convite. Acho que a gente pegou, Letícia, a espinha dorsal do debate, que era justamente fazer essa fala sobre a importância do patrimônio, como é benéfico se apropriar daquilo que a gente é. Olha bem, eu falei benéfico, não falei que vai ser bom. Eu falei que é benéfico. Às vezes a gente pode, tu mesmo comentou, às vezes a gente vai se deparar com aquilo que, mas eu sou assim. Eu que nego essa participação? Sim, talvez a gente negue. Né? Por exemplo, a gente descobre quando estuda que a gente é racista. Ah, mas eu não sou. Eu só lamento, a gente é. E aí só vai conseguir se livrar disso quando admitir que é. Sabe? Então, enfim, isso tem a ver com patrimônio, tem a ver com a nossa visão sobre indígena, porque a gente ouviu a Xuxa, vamos brincar de índio, né? Enfim, sabe? Então, tem essas coisas. Então, eu acho que todas essas provocações, elas ficaram na fala, na live, e acho muito legal. Então, acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Assim. Agradeço o convite, agradeço as participações de todo mundo que contribuiu, assim, fez as perguntas. E, é claro, eu saio daqui também, é isso aí, voltando para a filosofia para ampliar o meu raciocínio. Valeu, obrigado, Letícia, obrigado, Arnaldo, obrigado a todos. Obrigado, Carlos, também. Terminou muito bem, inclusive. Gostei bastante da tua fala agora, as últimas considerações, assim como os demais também. Mas, de fato, a gente deixou bastante coisa no ar, bastante coisas que a história quer nos dizer, mesmo que você não queira saber, mas está aí para... É história, é fato. Juliano, por favor, suas considerações. Não, vou ser breve, vou agradecer novamente ao grupo de vocês, né, por essa possibilidade, muito obrigado também pela confiança, né, de ceder o espaço da semana de vocês, de dar essa oportunidade para, né, pela Arqueosul, mas aqui eu e o Carlos estar aqui conversando com vocês, Letícia, obrigado também, e agradecer a todos os participantes e estamos à disposição, né, de vocês, sempre que precisarem. Depois eu acho que a gente pode mandar publicações, sugestões de livros e artigos, né, relacionada à questão da arqueologia e patrimônio, tá? A gente está à disposição. Obrigadão mesmo, obrigado. Certo, sim, a rede de mobilização, ela faz parte dessa rede social, né? E também a gente está nessas redes sociais, que hoje é uma coisa que nos liga, né? E essa live só é possível por isso, e chega a tantas pessoas por isso, e é claro que ela vai ficar salva, e muitas pessoas vão perguntar os contatos de vocês, né? Os arrobas de vocês, e a gente vai confraternizando também, espero que vocês estejam acompanhando também os nossos outros trabalhos também, né? E que a gente vai mantendo essa comunicação, com certeza. Enfim, é uma grande experiência, uma live importantíssima, mais uma, né? Diante de todas as que a gente já fez também, com a mesma qualidade. Então, para mim é uma honra ter participado aqui com 2 pessoas, um doutor, um mestre, e essas pessoas todas da comunidade que participaram ativamente aqui, então, cada um com a sua sabedoria, com o seu ponto de vista, deixou aí, com certeza, um recado importante e deixou um material, um patrimônio
nas redes, né? A gente tem aí também agora essa live que permanece contando essa história. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez a todos, agradecer aos meus companheiros da rede de mobilização. Tem pessoas diretamente ligadas e trabalhando para que essa semana toda aconteça, assim como essa live. Eu sou só uma pessoa que está aqui aparecendo, mas a nossa rede é composta por muitas outras pessoas muito importantes que se dedicam a fazer acontecer, tanto essa semana quanto as outras, e eu tenho muito, muito orgulho de participar disso e de poder proporcionar isso à nossa comunidade. A gente tem, então, durante essa semana, como eu disse, que o pessoal está trabalhando para isso. Amanhã a gente tem o vídeo do seu Libório, que é a sua neta, Ana Clara, e a sua esposa, Mônica, que vão apresentar, então, esse acervo dele, vão contar um pouco dessa história, bem interessante o vídeo. E a gente tem também um vídeo sobre a paleontoca aqui de Vidal, né, que vai ser produzido aí pelo Giancarlo, que é um parceiro da rede, e a Bruna também como apoio. E vamos fazer um vídeo bem, bem bacana aí para quem não conhece a paleontoca, não sei se vocês já conheciam, mas é um acervo, um patrimônio bem, bem interessante que a gente tem na nossa cidade, bem curioso. Enfim, agradeço então a presença de todos vocês. Esse tatuzinho aí que morava na paleontoca. Isso, é o tatu. Obrigado também por construir essa interação tão descontraída, ao mesmo tempo tão cheia de conteúdo, tão forte como vocês fizeram, mas a gente se falou, parece que a gente está numa roda de amigos conversando ao vivo. Então, foi bem legal, assim, eu acho que isso também ajuda a ficar mais leve para o pessoal também acompanhar e assistir, acho que isso cria um atrativo também. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, por tudo que vocês nos passaram e pelo trabalho que vocês realizaram também em Vidal. Seguimos juntos aí, nos encontramos e muito obrigado, Vidal Ramos. Sigam, acompanhem, compartilhem a rede de mobilização social de Vidal Ramos. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, até mais.